professora de reforço escolar no Seconde, Nali Deus dará. E nossa aula de hoje é para trabalhar a motricidade fina, ou seja, a escrita. Nós vamos fazer algumas atividades para melhorar a escrita. Mas professora, eu já faço caligrafia. Então quer dizer que se eu fizer essas atividades eu não vou precisar mais fazer caligrafia? Eu não disse isso. É a caligrafia, né, juntamente com a sua professora, mas também algumas atividades de motricidade fina, ok? Então, o que acontece? Eu vou pedir o papai e a mamãe para fornecer todos os materiais para vocês aí, para trabalhar bastante, aproveitar que está tendo tempo, né, no momento agora, e vou pedir o papai e a mamãe que fiquem aí até o final para a gente conversar algumas outras coisas que vai ajudar você a deslanchar aí na sala de aula, ok? Então, nessa atividade aí, eu peguei uma bandeja, né, de mais ou menos 35 centímetros, eu deixei uma régua aí para vocês verem, uma bandeja bem grandinha, né, e aí eu coloquei sal, mas vocês podem colocar qualquer outro tipo de farinha, ou açúcar, areia, e brincar à vontade com os dedos, tá? Então pode usar todos os dedinhos, mão direita, mão esquerda, né? E trabalhar aí a motricidade fina, isso vai ajudar muito na escrita de vocês. Pode usar o alfabeto, pode usar só as vogais, pode usar os encontros vocálicos. Com as crianças maiores pode fazer ditado para elas. Nós temos criança aí no ensino fundamental 2 que tem muita dificuldade na destreza da escrita, escrever na linha, escrever corretamente, certo? Então todas essas atividades aí vai ajudar muito as crianças que têm essa dificuldade da escrita. E também dessas bandejinhas aí, a própria criança pode fazer o traçado da letra e depois ela tracejar em cima ou pulsar. Ela vai furando, fazendo uns furinhos aí nas bandejinhas. E eu reutilizei também a bandeja maior com dados. Com esses dados, quando a criança pega no dado, jogo de tabuleiro, essas coisas, que ela vai pinçar os objetos, tudo isso ajuda ela na motricidade fina, na coordenação motora ali. E neste caso deste jogo, quanto maior a criança, mais dados. Pode-se trabalhar as 4 operações, menor a criança, menos dado. A operação só de acordo com a idade que ela está na escola. Então, são várias questões que podem ser trabalhadas. Quando a criança ela lança um dado, ela aprende aí a controlar a força da escrita, né? Então, ajuda muito. Eu fiz essa atividade de forma bem simples para mostrar que o que você tiver na sua casa você faz, de acordo com a idade da criança. Lógico, tem criança mais velha que vai fazer trabalhos bem mais elaborados, isso é importante, né? E também tem essa dica, eu deixei alguns materiais, tem crianças que gostam muito de trabalhar com animais, né? É importante oferecer o material para a criança. Né? Ah, não tenho, eu não tenho esse barbante, ou eu não tenho esse olhinho aí, não tem problema. Oferece o material, coloca tudo sobre a mesa, deixa a criança trabalhar. Os recortes, picotar papéis, desenhar, deixa a criança fazer. Papai e mamãe não devem fazer nenhuma atividade, nenhuma tarefa para a criança, em hipótese nenhuma. A criança precisa ter autonomia nas suas atividades. Então, jornais, recortes de papéis, né? Régua, criança tem muita dificuldade de manusear a régua para recortar um papel, né? A coordenação motora de segurar um e puxar o outro. É importante trabalhar isso com a criança em casa. Picotar papel é muito importante para a criança. E a criança mesmo fazer os tracejados, criar sua própria arte, seu próprio desenho. O papai e a mamãe ficam ali só ofertando o material. E também você pode ali aguçar a memória, a inteligência da criança com: aqui em casa, que material vocês acham que nós podemos usar? Vamos procurar? Vamos ver na cozinha o que tem? Vamos olhar na gaveta? Vamos olhar no armário? Proporcionar essa curiosidade da criança buscar o material também, selecionar junto com você, papai e mamãe, o material. Uma outra atividade também que eu gosto muito e não abro mão na minha sala de aula de reforço é o quebra-cabeça. Tem crianças que quando chega para mim, elas demoram até 2 horas, 3 horas para montar um quebra-cabeça.
E o que ocorre? Na medida que ela vai montando, ela pega outro, monta, ela pega outro, monta, no final ali de umas 5, 6 vezes que ela começa, dias, né? E vezes que ela começa ali a montar esse quebra-cabeça, ela passa a montar em 5, 10 minutos. Eu já tive criança que eu tive que colocar outra criança para montar junto com ela, porque ela não conseguia montar o quebra-cabeça sozinha. Ela não conseguia montar o quebra-cabeça sozinha, né? Então é uma dificuldade muito grande. Quando a criança trabalha todas essas atividades que eu estou passando aqui, ela também trabalha a atividade visomotora, que é olhar, ela também trabalha a questão da ansiedade. Tudo isso vai melhorar a escrita desta criança. Então, o quebra-cabeça é uma excelente dica para todas as idades, tá? Principalmente as mais pequenas, né? Que estão aí na fase de alfabetização. E eu vou deixar o meu contato aí para vocês, deixa o like de vocês aí embaixo, deixe os comentários, vou deixar o meu e-mail, tire a foto da criança de forma que você não quiser mostrar o rostinho dela, mas ela produzindo ali o trabalho dela, a obra de arte dela, manda para mim, eu preciso desse feedback de vocês, né? E nós trabalhamos aí então a questão da motricidade fina. A motricidade fina ela é justamente para isso, para controlar essa pressão gráfica. Igual tem criança que ela ou escreve forte demais, ou escreve fraco demais. Aquela criança também que escreve fora, que escreve subindo, escreve descendo. Então esse controle visomotor, essas atividades todas, é para isso, para trabalhar a motricidade fina da criança. Então, o que acontece? Alguns pais, eles chegam às vezes pra gente com a ansiedade, meu filho não está conseguindo, já está no terceiro ano, já está no quarto ano, está no quinto ano, o caderno dele, as letras, não consigo ler isso, aquilo, outro, naquela ansiedade. Agora vocês imaginam a própria criança, o que ela não sente com essa dificuldade de escrita. E muitas vezes a criança, ela não é questão neurológica, não é questão psicossocial, mas é uma questão mais de que na idade certa ela não foi trabalhada certas habilidades. Então precisa trabalhar essas habilidades. Olha, tem jogo de vareta, que eles pegam a vareta, pintar com o dedo, e tantas outras habilidades que a criança pode estar trabalhando com elas, né? E eu quero deixar claro aí para os pais, confiar, dar autonomia para os seus filhos. Mesmo que eles tenham dificuldade, se ele já sofre com isso, aí você passa isso para ele, fica muito mais complicado para ele desenvolver outras aprendizagens. Mesmo que alguma criança não venha desenvolver certos conteúdos, isso não significa que ela não vai ganhar dinheiro na vida, isso não significa que ela não vai ser bem-sucedida na vida ou ser uma pessoa de bem. Ela apenas teve dificuldade em alguns conteúdos, né? Então, quando a gente acredita na criança, ela aprende muito mais rápido e muito mais fácil, ela desenvolve ali a sua aprendizagem. E a criança, ela tem que começar a ler antes mesmo de começar a falar, ler as imagens e o tempo todo lendo. Mesmo a criança que tem dificuldade, quando ela desenvolve a leitura desde pequenininha, desde bebê, leitura de imagens, que os pais trabalham com ela, é uma criança diferenciada. E eu vou deixar uma atividade aí para vocês, que é da mandala para as crianças maiores, trabalhar coordenação aí, a motricidade fina, e vou deixar um quebra-cabeça para os menores. Esse quebra-cabeça ele é do corpo humano, então pede a criança primeiro para pintar, coloca e cola em cima de um papel mais grosso, um papelão, deixa que a criança cola, deixa que a criança corta, né? E pede para a criança fazer todo esse trabalho. Depois que colou, secou, a criança passou, recorta e a criança vai montar ali o seu quebra-cabeça. Então, eu conto com vocês para a nossa próxima videoaula e agradeço muito e até mais. Tchau, tchau! E também eu vou passar